A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para mais um vídeo, para nossa série de vídeos falando sobre uma vida sob a direção de Deus. Para você que não assistiu os primeiros vídeos, eu te convido a assistir, estão aqui a parte 1, a parte 2. E desde o início que nós falamos, nós dividimos essa série de vídeos em 2 tópicos. E cada tópico nós temos 2 subtópicos. Ou seja, o primeiro tópico nós vamos falar sobre 2 coisas que precisam existir na vida do crente que quer viver a sua vida sob a direção de Deus. O segundo tópico fala sobre as 2 coisas que existem na vida do crente, que ele precisa vencer para ter uma vida sob a direção de Deus. E sobre todas as coisas nós precisamos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, porque sem ele o crente não vive sem direção. Então nós falamos já do primeiro subtópico do primeiro tópico. E hoje nós vamos trazer o segundo subtópico do primeiro tópico. O primeiro nós falamos sobre uma vida direcionada sobre a palavra de Deus. E que uma direção vinda da palavra de Deus, a direção vinda da palavra de Deus, ela é necessária e para isso nós precisamos do Espírito Santo. Porque ele é quem traz a inspiração e a revelação. E nós citamos alguns exemplos, então eu te convido a assistir. E hoje nós vamos trazer o segundo subtópico do primeiro tópico, que é o que precisa existir na vida do crente? Primeiro, o desejo, a necessidade de aprender e compreender as Sagradas Escrituras e ter paciência para que a direção e a revelação venham do Espírito Santo para a sua vida. E o segundo é, se você quer ter uma vida sob a direção de Deus, você precisa entender e reconhecer o poder da oração na vida do servo de Deus. De todos os textos que nós lemos, nós podemos citar muitos que nos dão como exemplo de como os servos de Deus tinham uma necessidade de consultar a Deus ou a direção de Deus antes de realizar alguns dos seus intentos e algumas das suas tomadas de decisão. E para isso separei aqui hoje um versículo que se encontra em 1 Samuel, vamos ler aqui na Bíblia, se você quiser seguir, você pode abrir em 1 Samuel, capítulo 23, e nós vamos ler o versículo 1 e o 2, que diz assim: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. A oração foi feita e a resposta chegou. A diferença é que hoje nós não temos paciência para orar e esperar de Deus a resposta ao momento certo, ao tempo oportuno, para vivermos sobre a direção de Deus. Nós somos tomados pelo sentimento de impaciência e isso faz com que a gente tome decisões precipitadas, faz com que a gente siga caminhos que Deus não aprova e que não estão segundo os planos e os projetos de Deus. Diferente de Davi, que consultava o Senhor e esperava a resposta de Deus, nós vemos Saul. Saul era um homem muito impaciente. Em muitas passagens você não vê ele consultando ao Senhor, pedindo orientação a Deus. Em uma passagem muito conhecida, ele ficou tão ansioso em busca de uma resposta a Deus, que ele não esperou Deus responder. Ele não soube saber lidar com o silêncio de Deus. E ele foi lá e tomou uma decisão precipitada que custou caro para a sua vida. Foi um grande passo para o fracasso e a derrota de Saul. O que eu quero dizer para você nesse subtópico é: se você quiser viver uma vida sob a direção de Deus, você precisa entender a importância da oração. Nós vemos aqui nesses 2 versículos que Davi orou. Aparentemente a resposta chegou muito rápida. E às vezes a gente diz assim: eu estou diante de uma situação que eu preciso da resposta urgente e imediatamente. Existem situações que nós temos tempo para orar e esperar a resposta de Deus. Mas existem situações na nossa vida e questões que surgem assim repentinamente e que temos que dar a resposta assim de imediato. E agora, o que fazer? É por isso que precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus. Porque quanto mais próximos estivermos de Deus, mais essa direção vem rápida para a nossa vida. Agora, se você quiser construir um relacionamento com Deus e uma vida de intimidade para ter direção do Espírito Santo assim, imediatamente, talvez você esteja suscetível a tomar uma decisão muito precipitada sem a orientação de Deus. Então é importante buscar hoje, viver hoje uma vida de intimidade. Porque quando nós buscamos, nós temos o direcionamento de Deus e a resposta de Deus para o tempo oportuno. Nós estamos tão ligados com Ele, um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que quando surge alguma situação,
a gente até recebe de Deus logo a direção. Deus não está neste negócio. Deus não está nessa questão. E nós temos um rumo para seguir, porque nós vivemos uma vida de oração. É por isso que nós não podemos valorizar ou supervalorizar o estudo da palavra e excluir a oração, porque elas estão juntas, ligadas, e sendo ligadas são muito importantes juntas. E não podemos também viver só uma vida de oração e não estudar a palavra de Deus. Um está ligado ao outro. A minha orientação para a tua vida hoje é que você precisa reconhecer a importância da oração na tua vida para você ter uma vida sob a direção de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de buscar uma vida e um relacionamento com Deus. Agora, esse relacionamento não deve ser só cativado quando você precisa de uma orientação ou de uma resposta. E aí, quando a resposta eventualmente chega, você para de orar e para de pedir. O relacionamento com Deus é algo permanente e persistente. Se você quiser viver uma vida inteira sobre a direção de Deus, você precisa permanecer, persistir nos caminhos do Senhor. E a tua intimidade deve ser uma progressão e não regressão. Você precisa progredir cada vez mais para perto do Senhor. Então, nós terminamos o primeiro tópico, que são as duas coisas que precisam existir na vida do cristão para que esse tenha uma vida direcionada por Deus. Primeiro, palavra. Segundo, oração. Um não pode ser excluído do outro. Se nós estudamos, precisamos orar. Se nós oramos, precisamos estudar. E aí teremos as coisas importantes para ter uma vida sob a direção de Deus. Podemos citar muito, mas como não temos muito tempo por aqui, nós citamos essa muito importante, que é a oração e a palavra de Deus. Sem elas, você vai viver uma vida sem direção. Então eu te convido a assistir os próximos vídeos e a permanecer conosco, que ainda temos alguns vídeos nessa série para a conclusão. E o próximo tópico que nós vamos falar será as duas coisas que existem na vida do cristão, que nós precisamos lutar contra elas, com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, para ter uma vida sob a direção de Deus. Então eu te espero. E para aqueles que já estão seguindo a gente até agora, eu quero te agradecer e quero orar ao Senhor para que Deus possa cada vez mais te encher do Espírito Santo e te dar direção. Que você não viva sem a direção de Deus, porque o cristão precisa orar e precisa ler a palavra. Então, em nome de Jesus, viva uma vida sobre a direção de Deus. Não tome decisões precipitadas, porque aqueles que são direcionados por Deus jamais vagueiam sem direção, jamais andarão sozinhos. E eles têm objetivo, porque a chegada é nas mansões celestiais. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te encha, trazendo discernimento para a palavra e desejo para a oração.